Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 6. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Até o versículo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do primeiro versículo em diante. Todos encontraram? Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos? O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros? Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Paulo não poderia terminar esse parágrafo de uma forma mais abençoadora do que essa forma como ele o termina. Tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, santificados, justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nós estamos estudando aqui, ao longo desses domingos, desde o início do ano, essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, e um dos motivos de estarmos estudando essa carta é por causa da sua atualidade. É uma carta que, de uma forma muito clara, ela reflete o que a nossa sociedade vive nos dias atuais. É como se nós tivéssemos feito uma circunferência, uma volta de 360 graus e depois chegássemos ao mesmo ponto. Nós saímos de um mundo pré-cristão que não conhecia o Evangelho e justificava-se que esse mundo, sem a luz do Evangelho, sem o conhecimento de Deus, sem a comunhão com Deus, sem Jesus, que esse mundo vivesse as coisas que viviam. E Corinto era uma cidade que era conhecida por sua pecaminosidade. Era uma cidade que não deixava a dever nada a São Francisco, Rio de Janeiro, nos seus piores dias de carnaval. Era uma cidade reconhecida não somente por sua riqueza, era uma cidade muito rica, um comércio muito próspero,
uma cidade cosmopolita de fronteira, onde passava praticamente todo o comércio marítimo do Oriente para o Ocidente. Então, havia um fluxo de pessoas muito grande que passavam pela cidade de Corinto. Pela riqueza, pela cultura, pelo desconhecimento de Deus, era uma cidade entregue à licenciosidade, à imoralidade, a todas as outras coisas ruins e perniciosas que se possa imaginar. Mas é nessa cidade de Corinto que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, envia Paulo como apóstolo para que ele pudesse ali pregar o Evangelho e, através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo pudesse alcançar alguns corações, algumas pessoas que crescem na mensagem do Evangelho e, a partir do momento que crescem, elas fossem reunidas num corpo, sendo transformadas por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Paulo chega nessa cidade com muito temor e com muito tremor. A situação espiritual era muito hostil. A situação ministerial era frágil. Ele vinha de um momento difícil, de perseguições, de lutas internas, externas, muita fragilidade física, muito temor, muita resistência. Imagina o que é você chegar numa cidade que vive como essa para apresentar-lhes o Evangelho do reino de Deus, a esperança do reino de Deus, a proposta de uma nova vida, de fazer parte de um projeto de Deus, sendo uma nova criação, passando por uma transformação, uma regeneração que levasse a abandonar aquelas práticas de vida às quais estavam acostumados. Era uma luta espiritual muito grande, de minoria, um só contra toda uma cidade, um arcabouço de pensamento contra toda uma estrutura cultural montada. E Paulo, temeroso, assustado, humano como era, como qualquer um de nós, imagino que temendo se aquela empreitada daria resultado, se ela seria levada a bom termo. Numa noite, enquanto Paulo dormia, ninguém menos do que o Senhor Jesus o visitou naquele sono. E lhe disse: Paulo, prega, não temas, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Eu consigo imaginar a forma como ele se levantou no dia seguinte. Toda aquela ansiedade, toda aquela tensão, toda aquela pressão se dissipa completamente por uma manifestação, por uma palavra do Senhor, uma palavra de encorajamento, como que dizendo: meu amigo, não desanimes, eu sei que é difícil, eu passei pela dor da rejeição, mas não temas, porque eu sou contigo e eu tenho todo o poder e toda a autoridade. Ninguém ousará fazer-te mal, porque eu sou contigo. Imagine, no outro dia ele deve ter se levantado completamente renovado, peito aberto, tomado de uma coragem celestial, e começa então a anunciar o Evangelho de Deus, a salvação de Deus, o arrependimento dos pecados e a fé no Senhor Jesus. Assim todos começaram as suas pregações. João Batista, desde o deserto, vem para a cidade gritando e clamando: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus.
E não digam entre vocês que vocês têm direito a participar do reino de Deus por serem descendentes de Abraão, porque é reino de Deus, não é reino de Israel, e reino de Israel não é reino de Deus. Não dizeis entre vós mesmos, somos filhos de Abraão, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, e já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. João Batista, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus, o reino dos céus. João Batista é preso, João Batista morre, a sua vida e morte abrem o caminho para o início do ministério do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vem então dizendo da mesma forma: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Jesus morre na cruz, é sepultado, ressuscita, passa 40 dias com os discípulos, é assunto aos céus, vem o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e Pedro, aquele pescador medroso, acovardado, agora cheio do Espírito Santo de Deus, se levanta e proclama a mesma mensagem. E aqueles ouvintes de Jerusalém lhe perguntam, então, compungidos em seus corações: irmão, o que haveremos de fazer? Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. A porta de entrada para o reino de Deus é o arrependimento. É o arrependimento dos nossos pecados, das obras mortas, de uma vida vivida à parte de Deus, de uma vida vivida distanciada de Deus. Essa é a mensagem, essa é a proclamação. E Paulo proclama essa mensagem. E algumas pessoas naquela cidade de Corinto ouvem a mensagem, ouvindo a mensagem, creem, crendo, rendem-se ao senhorio de Jesus, arrependendo-se dos seus pecados, e pela ação do Espírito Santo e pela fé em Jesus, nascem de novo. Aquilo que Nicodemos ouviu de Jesus. Em verdade, eu te digo, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Gente, um judeu que passou gerações na expectativa de ver a implantação do reino de Deus. Um judeu que desde o seu tataravô acalenta no coração a esperança e a expectativa de ver o reino de Deus, de repente bate na porta do reino e a porta está fechada, e Jesus lhe disse: se você não nascer de novo, você não entra e você não vê o reino de Deus. E aí nós encontramos Paulo aqui novamente, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Esse mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, vai dizer que o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas o reino de Deus é paz, alegria e gozo espiritual no Espírito Santo de Deus. Ou seja, o reino de Deus, ele não traz alegria a partir das sensações que nós obtemos através do paladar, dos olhos, do corpo. O reino de Deus traz uma alegria que é transcendental. O reino de Deus, quando os judeus apertaram Jesus e lhe perguntaram sobre o reino, Jesus disse: o reino já está entre vós. Na verdade, o reino está dentro de vós ou não?
Porque o reino de Deus, ele tem essa peculiaridade que os teólogos chamam do já, mas ainda não. Jesus é o reino de Deus. Jesus inaugura o reino. Jesus é a porta para entrar no reino de Deus. É em Jesus, pela fé em Jesus, pelo arrependimento e a confissão a Jesus, pela aceitação de Jesus como Senhor, como Salvador das nossas vidas, é que nós entramos no reino de Deus. Jesus é a certeza de que o reino de Deus é uma realidade. E quando nós cremos em Jesus e que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nossos corações, nós já passamos a desfrutar também das alegrias do reino vindouro. Já, mas ainda não. Se você acha que é espetacular, que é transcendental, aqueles momentos que nós temos com Deus e quando Deus se manifesta, quando o Espírito Santo nos visita e a gente tem aquela alegria, às vezes você está dirigindo o seu carro, está no seu quarto, lendo, orando, e você sente aquele aquecer no coração, quando você se alegra de saber que alguns pecados que te aprisionaram já não têm mais domínio sobre você. Quando você se dá conta, Deus, o que foi feito daqueles pecados que me dominavam, que me faziam gemer e que eu tentava me livrar dele, e pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo, eles foram vencidos, os grilhões foram quebrados, as cadeias foram destruídas, e você se lembra e diz, aleluia, glória a Deus, é o reino de Deus, é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Isso é uma realidade que todo servo de Deus, que todo crente experimenta e pode experimentar, mas como lhes dizia, se isso é espetacular, o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. No momento em que não mais viveremos no meio, na presença da injustiça, da maldade, da corrupção, do pecado e de toda sorte de iniquidades. O reino já começou. O reino já está em nós. O reino já está no coração daquele que, como os meninos fizeram aqui hoje, já se rendem ao senhorio de Jesus, porque já foi estabelecido um novo Senhor para esse mundo, que é Jesus, e quando nós nos rendemos ao senhorio de Jesus, esse reino de Deus já começa a borbulhar dentro do nosso coração. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Por isso que Paulo diz, ora, se o reino de Deus é paz, é justiça, os injustos não herdarão o reino de Deus. É óbvio. Se o reino de Deus é uma alegria no Espírito, que é o Espírito Santo, então o reino de Deus é justiça, verdade, retidão, pureza, santidade e alegria no Espírito que é santo, nas coisas santas de Deus. Quem não ama a justiça, quem não pratica a justiça, quem não sofre por causa da justiça, vai fazer o quê? Me diga, no reino de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, olha, preste atenção. É uma pergunta retórica, mas que faz todo sentido. Por acaso, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Meus queridos irmãos, uma grande marca do reino de Deus em nós
é a fome e a sede pela justiça. Uma das grandes marcas de que verdadeiramente o reino de Deus está em nós é quando nós olhamos para o outro, independentemente de quem ele seja, e o tratamos com equidade, com justiça, com temor, por causa de Deus, por causa do reino de Deus, por causa do Senhor do reino, que é Jesus. E por isso que esse mesmo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 19, 20 e 21, vai dizer: sujeitando-vos uns aos outros por causa do temor ao Senhor. Quem já está no reino, quem já tem o Espírito do reino, que é o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito da justiça, precisa amar a justiça, precisa amar a verdade, precisa amar a retidão. E nesses aspectos nós não podemos nos iludir. O mundo religioso, né, ele é cercado de muita neblina, de muita fumaça, de muitas representações, de muitos discursos, de muitas falas, de muitas coisas, mas nós não podemos nos iludir. E a mensagem para nós aqui hoje é muito simples. O reino de Deus é uma realidade. Jesus é a porta desse reino. Entramos nele agachados, abaixados, humilhando-nos, que é o arrependimento, que é a confissão e o reconhecimento. É assim que se entra no reino de Deus. E quando nós entramos nesse reino de Deus, né, nós vamos deparar com nada mais, nada menos do que com justiça, uma chamada constante para a justiça, uma chamada constante para a equidade, uma chamada constante para a santidade, uma chamada constante para a alegria no Espírito Santo de Deus. Porque todos aqueles que praticam a injustiça, todos aqueles que de uma forma ou de outra não amam a justiça, não amam a verdade, não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, né? O Senhor Jesus, nos momentos que nós chamamos da grande tentação, no momento em que ele foi tentado em tudo quanto se possa imaginar, ali no deserto, a forma como o Senhor Jesus venceu aquelas tentações foi dizendo: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Para nós não nos enganarmos, nos auto-enganarmos, que é a coisa mais fácil do mundo, para nós não nos perdermos nos muitos devaneios, nas muitas chamadas, para não sermos iludidos por essa cortina de fumaça que cerca o mundo religioso, que hoje é tão dilatado, que você tem um menu tão farto, que você vai desde as manifestações espirituais às ações psicológicas do coaching, tudo que você imaginar está dentro desse menu. Mas para não sermos iludidos, enganados por coachings, por pregadores da autoajuda, por pregadores de ilusões, por pregadores da famosa hipergraça. A hipergraça tão comum nos nossos dias, quando defende-se a ideia de que não há limites e que tudo se pode, tudo é permitido. Não, irmãos, não é assim. No reino de Deus, reino tem Senhor, reino tem leis, reino tem limites.
Os injustos não herdarão o reino de Deus, está escrito. E para não sermos iludidos, nós precisamos buscar o que está escrito na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, que nós cremos que é a palavra de Deus, e Jesus a usou nesses momentos. Jesus fez menção inúmeras vezes da palavra de Deus. E só nela, firmados no que está escrito, numa boa, saudável leitura, iluminados pelo Espírito Santo, temendo a Deus e apalpando o tempo inteiro a nossa vida. Os injustos não herdarão, nem os impuros. A palavra grega aqui para impuros, já lhes falei inúmeras vezes, é a palavra porneia, que é uma referência a toda forma de impureza sexual. Desde a pornografia, a pornochanchada, seja o que for de pornô, envolvendo esse mundo da sexualidade de uma forma impura, distanciada do projeto de Deus, santo para nós, cai na impureza. E se o reino é de Deus, e Deus é santo, e o Espírito é santo, os impuros não tem como entrar no reino de Deus, é óbvio. O Senhor é santíssimo. Os serafins clamavam a plenos pulmões, santo, 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 e paravam um pouquinho, santo, 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 e quanto mais eles gritavam, as paredes, os limiares do templo se moviam, corroborando aquele clamor, aquela fala, aquele grito: Deus é santo, Deus é santíssimo. E o reino é de Deus, é um reino santo. A impureza não tem como entrar aí, meus queridos irmãos. Eu não quero falar de uma forma legalista, né? Querendo amedrontar quem quer que seja, mas eu quero falar com muita simplicidade e com muita veracidade. Se a pornografia te prende, se essa sedução domina a sua mente, o seu coração, ela vai corroendo espaços da sua mente, do seu coração, te agrilhoando. E pouco a pouco você vai considerar como normais coisas que Deus não considera. Daqui a pouco, embalado por essas ilusões, não é? Por essa cortina de fumaça, de imagens, de imaginários corrompidos, impuros, daqui a pouco a sua mente, o seu coração, vai ser uma mente e um coração impuro. Então, toda forma de impureza, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Aqui, meus queridos irmãos, só se a pessoa realmente quiser torcer a palavra de Deus para poder não entender. Mas está escrito, e é porque está escrito é que eu falo. A cidade de Corinto, como o mundo greco-romano, era um mundo perdido na impureza sexual. Era um mundo perdido em tudo quanto se possa imaginar. A cidade de Corinto, como as cidades gregas, tinha ali a Acrópolis, a parte alta da cidade, onde estava o templo da deusa Artemis, e que recebe outros nomes também. E ali estavam as prostitutas cultuais. Homens e mulheres que se prostituíam e que todos os dias desciam para o centro da cidade, daquele templo, para poder se prostituir. Mas se era uma cidade dominada pela prostituição, que era revestida, inclusive, de um caráter religioso e espiritual, mas era impuro, era pecaminoso aos olhos de Deus.
Quando fala dos efeminados e sodomitas, está falando do amor homoafetivo. Não tem como negar isso. Corinto é uma cidade grega, e para termos uma ideia do que acontecia ali, eu li hoje, é uma citação de John Stott, que ele faz de Barclay, eu li o Barclay hoje. Para termos uma impressão mais vívida da extensão do abismo entre o paganismo e o cristianismo vivo, vale a pena citar integralmente uma passagem de Barclay sobre o poder do homossexualismo no mundo mediterrâneo no primeiro século. Era um pecado que assolava a vida grega como um câncer e que da Grécia invadiu Roma. Mal podemos imaginar como o mundo antigo se prejudicava com isso. Cita Barclay. Até um grande homem como Sócrates o praticava. O Simpósio, Diálogo de Platão, é considerado uma das maiores obras do mundo sobre o amor. Mas seu tema não é o amor natural, mas o antinatural. 14 dos primeiros 15 imperadores romanos praticavam esse vício antinatural. Na época da carta, em que Nero governava, que era o imperador, Nero tomou um rapaz chamado Esporos e mandou castrá-lo. Casou-se com ele em uma cerimônia de casamento completo, levou-o em procissão até o seu palácio e vivia com ele como se ele fosse a sua esposa. Com incrível depravação, Nero também era casado com um homem chamado Pitágoras e o chamava de seu marido. No que se refere a isso, no tempo da igreja primitiva, o mundo estava completamente perdido. John Stott, ao tratar da questão homossexual, não podemos ignorar a complexidade do assunto nos dias atuais e muito menos tratá-lo com ignorância. E, por falar nisso, nas estatísticas que eu leio, nas mais atuais, a questão da homoafetividade, ela não atinge nem 5% da população. Isso nos grandes centros como Estados Unidos e Europa, que possuem esses dados. Atualmente, possuímos informações de que o indivíduo é significativamente afetado pelo seu meio, pelas circunstâncias, pelo tratamento recebido, especialmente dos pais, tanto na infância quanto na adolescência. Mas nada disso afasta o ensinamento bíblico de que efeminados e sodomitas, como Paulo está escrevendo, não herdarão o reino de Deus. E o próprio John Stott vai dizer que nós não estamos falando, como abordou aqui na outra oportunidade o Paulo Victor, não estamos falando da tendência, do sentimento, não, estamos falando da vivência prática, segundo aquilo que a Bíblia está dizendo. Há alguns anos atrás, me encontrou aqui na igreja um rapaz, nunca eu tinha visto, não o conhecia. Aliás, esse foi um dos casos, né? Aquele moço havia saído naquela semana da prisão por causa da pedofilia. E me procurou em crise existencial diante do que ele havia vivenciado. Irmãos, não há nada que justifique a pedofilia. Agora vai ver os bilhões de dólares que são movimentados pela indústria pornográfica utilizando-se da pedofilia. Eu comecei a ouvi-lo, então ele me disse, e a psicologia explica, né? Os psicólogos podem dizer isso melhor do que eu, que todo abusado se transforma num abusador, pelo menos em potencial.
E ele me disse: pastor, nas férias, quando eu tinha 7 anos de idade, eu e minha irmã éramos levados para a casa da minha avó para passar as férias com a minha avó. E o nosso tio abusava tanto de mim quanto da minha irmã. Alguns anos atrás, a Nina falou: pastor, tem um rapaz na escola que eu gostaria que ele conversasse com o senhor. Pode ser? Pode. E ele veio, e nós começamos a conversar, e ele, com todos aqueles jeitos e trejeitos, ele começou a me dizer: eu perdi os meus pais com 2 anos de idade, eu fiquei órfão com 2 anos de idade. E uma família me acolheu, me adotou. Eu já comecei a ficar agoniado. Falei: Deus do céu, o que aconteceu? Mas o senhor não se preocupe, porque a minha família me cuidou, tratou de mim com muito amor e com muito carinho. Mas o vizinho que morava na frente de casa começou a abusar de mim com 4, 5 anos de idade. E me dizia que se eu falasse para quem quer que seja, ele me mataria. Aí eu fico pensando, né, no mundo de maldade, na hipocrisia de um mundo mau, que só pode nos levar a ansiar pela vinda do reino de Deus, porque o mundo jaz realmente no maligno. Hoje, esse moço, ele era exasperado, criticado, mas ninguém sabia da história dele. E aquele abusador que o transformou na pessoa que ele veio a ser, casado, pai de família, numa cidade pequena, certamente cercado de todos, né, e tratado como se fosse um homem de boa reputação. John Stott conta que na África do Sul, entre os negros, não havia homossexualismo. Até que veio a política do apartheid, da segregação, e que confinou os negros no bairro ali de Soweto, e que aqueles homens negros tiveram que sair do bairro para ir trabalhar em outros lugares, nas minas e outros lugares, e foram proibidos de levar as suas famílias, as suas esposas, e a partir daquele distanciamento da família, da esposa, da mulher, de uma vivência conjugal, sexual, por força da lei, ali começou-se a prática do homossexualismo entre os negros na África do Sul. São dados históricos. Mas a mim o que mais constrange é o fato de que as informações que possuímos hoje, o indivíduo é significativamente afetado pelo seu meio, pelas circunstâncias e pelo tratamento recebido especialmente dos pais. A paternidade é uma das mais belas e extraordinárias missões que um homem pode receber. Das poucas recordações que tenho do meu pai, são boas recordações, graças a Deus. Mas ele foi um pai que eu não gostaria de ser para os meus filhos. Graças a Deus tenho boas memórias de coisas boas, mas também de coisas muito ruins. De quando ele chegava em casa embriagado, armado, e colocava todo mundo para fora de casa, ameaçando que ia nos matar. 2 horas da manhã, minha mãe pegava um menino debaixo do braço, que tinha muito, né? E a gente saía correndo para poder dormir na casa do vizinho, que nos acolhia, e a gente jogava um couro de vaca no chão, empelotava aqueles meninos ali, a gente dormia, para no outro dia, ressabiado, voltar para casa para ver se ele estava melhor. Que ser humano que não é afetado por um pai desse? E muitos desses outros comportamentos, né, que a gente está tratando aqui, especialmente da questão da sexualidade, infelizmente passa por essa
relação, né, complexa de pai e filho, de pai e filha, de mãe e filho. Irmãos, nós temos uma responsabilidade enorme sobre as nossas costas na criação dos nossos filhos. E para isso nós precisamos muito da ajuda de Deus, mas muito mesmo. Os pais que deixam, né, os filhos, entregues para ver o que vai dar. Crianças com 2 anos de idade, nada contra, o filho é seu, a responsabilidade é sua, né? Mas a criança com 2 aninhos de idade que recebe o celular para ficar quietinha e que já sabe abrir o YouTube e que vai no desenhozinho, que vai passando o dedinho, apertando, e que uma hora daquela cai em filmes, desenhos pornográficos, e a criança já é, desde pequenininha, bombardeada num erotismo e numa sexualidade desnecessária. O pessoal diz que a gente não deve ser saudosista, né, e nem imaginar que uma geração é melhor ou pior do que a outra. Mas como era bom aquele tempo dos meninos de 12 anos, né, que nem tinha cueca. A gente nem sabia o que era cueca. Era tudo bobão, sabe? Não tinha essas malícias, essas maldades. E hoje nós vivemos num mundo tão erotizado que meninas de 11 anos se engravidando. Gente, eu falei para vocês, estava na Bahia, numa praça de alimentação de famílias, e vi ali meninas de 6 anos, 7 anos, cantando aqueles funks, põe a mãozinha no chão, levanta a bunda para cima e bate a bunda no paredão. Eu falei, pelo amor de Deus, onde é que esse trem vai parar? Mas Paulo está dizendo que nós não temos o controle sobre o mundo, não temos o controle sobre a sociedade, mas que nós somos igreja de Deus, povo de Deus, separados por Deus. Tais fostes alguns de vós. Tais fostes alguns de vós. Alguns foram adúlteros, mentirosos, enganadores, trapaceiros, mas tiveram um encontro com Jesus e as suas vidas foram transformadas. Então, nós, como povo de Deus, dessa nova criação de Deus, que crê num Deus vivo, na expectativa do reino de Deus, na esperança certa do reino de Deus, nós temos que cuidar dos nossos filhos. Pelo amor de Deus. Tem coisas que serão irreversíveis, você não vai conseguir mudar nunca mais. Aquela mãe inocente que levava os filhos para a casa da avó, imaginando que eles teriam momentos ali de congraçamento, de comunhão, de alegria familiar, nem passava pela mente dela o que estava acontecendo com os filhos. Aquele pai que deixa o seu filho, a sua filha, ir dormir na casa do outro, sem saber direito quem é, o que acontece ali. Nós ouvimos aqui na última conferência missionária, o Pedro Borel dizendo que saiu de casa para visitar um amigo com 4, 5 anos de idade. Quando ele chegou na porta, bateu na porta, o pai do amigo abriu a porta, não tinha ninguém em casa, e ele disse que saiu dali. Imagine como é que ele saiu dali. A partir daquele dia, diz que a vida dele nunca mais foi a mesma, até que Jesus o encontrou. Nós precisamos saber com quem nossos filhos andam, o que conversam, o que assistem, o que faz. Óbvio, na idade que dá e que nos é permitido, não é, acompanhá-los, porque nós sabemos que o meio afeta. Uma das coisas que mais afeta os filhos é o relacionamento dos pais. Para um filho, meus queridos, não importa se ele mora num barracão ou se ele mora no Sunflower.
A única coisa que importa é se os pais estão bem, se os pais se amam. E se ele sente nos pais a segurança de um amor, né, de uma proteção de amor que um sente pelo outro. Separações, rupturas, intrigas, xingamentos, tudo isso são formas de afetar a mente e o futuro das crianças, isso é óbvio. E que bom que Paulo, quando trata dessa questão, ele não enfatiza só a questão sexual, né? Os injustos, os trapaceiros, os roubadores, esses também não entrarão no reino de Deus. Nós, crentes, temos a mania de imaginar pecado somente na perspectiva sexual. Mas a maldade é muito mais ampla e perpassa as outras dimensões da vida e que são tão desagradáveis a Deus quanto essa. Para encerrar, Spurgeon, em um dos seus grandes sermões na Catedral de Newton, em 1883, concluiu naquela manhã de domingo: o mundo está em crise sempre que apodrece mais rápido do que o esperado. Vou repetir. O mundo está em crise sempre que apodrece mais rápido do que o esperado. A tendência natural do mundo é apodrecer. A missão da igreja é conservá-lo como bom sal. Entretanto, sempre que o mundo apodrecer mais rápido que o esperado, sempre que seu mau cheiro criar náuseas no povo de Deus, aí então poderemos afirmar que a crise chegou. Vamos orar?